bem, estamos aí retornando agora para a nossa última aula de hermenêutica. Essa disciplina ela foi um pouquinho mais longa, na verdade foram 8 aulas que nós ministramos, incluindo esta, e espero que possamos finalizar bem com esse conteúdo importantíssimo, que é hermenêutica. Como vocês viram, hermenêutica é a arte da boa interpretação. Logo, nós precisamos dela, é a nossa ferramenta de leitura e de interpretação da Bíblia. Então vamos lá, então essa é a 8ª aula, caminhando aí para regras de hermenêutica, primeira parte. E a principal ponto aí que nós já queremos destacar é a regra fundamental da hermenêutica, não poderia ser outra. Ou seja, a Bíblia explica-se a si mesma. A Bíblia explica a própria Bíblia. É lógico, nós não podemos buscar uma explicação em outra fonte, mas somente na Bíblia. Então, essa é a regra fundamental. Todas as demais regras, que são 5 regras que nós vamos estudar, todas elas estão vinculadas a essa regra principal, que diz, então, que a Bíblia explica-se a si mesma. Então, qualquer texto, qualquer análise, qualquer interpretação, nós vamos ter que encontrar base bíblica. É essa a ideia da regra fundamental. A Bíblia nos amparando, nos dando respaldo para a correta interpretação. A Bíblia explica-se a si mesma. Então, esta regra fundamental da hermenêutica, à primeira vista, parece ser bastante simples e óbvia. Entretanto, devemos entender que a aplicação dessa regra exige do seu intérprete compromisso, seriedade e determinação nos estudos. O conhecimento dos conteúdos de cada um dos 66 livros que compõem as Escrituras de forma contextualizada torna-se essencial para a aplicação da regra fundamental. Então, veja, é lógico que, como a Bíblia explica-se a si mesma, você não tem condições de aplicar essa regra fundamental se você não conhece o contexto geral da Bíblia. E o contexto geral da Bíblia, ele envolve todos os livros das Escrituras, os 66 livros. É isso que esse texto está nos dizendo. Logo, essa regra fundamental ela é muito séria e é muito exigente, porque vai requerer do intérprete muito compromisso, muito estudo, para que ele possa, então, chegar à correta interpretação da Bíblia. Então, continuando aí, pessoal, vejam agora a primeira regra. A primeira regra é bastante simples, mas vai requerer também alguns pontos de atenção. Então, a primeira regra vai nos dizer: é preciso, o quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum. Então, essa é a ideia, é você ler a Bíblia de tal forma que você entenda o texto. É lógico que agora vocês sabem que nós temos que respeitar as figuras de linguagem, como já aprendemos. Nós temos que respeitar os gêneros literários, mas a ideia principal dessa primeira regra, que é a mais óbvia também, é, quando possível, ou quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum. Então, vamos exemplificar aí para vocês entenderem. Então, a aplicação da primeira regra, vamos para o primeiro exemplo. Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6:12. Então, veja, quando a gente vê a palavra carne aí, na verdade, o que nós temos? Né? Nós temos, na verdade, o autor querendo dizer, fica implícito isso no texto, que toda pessoa, que todo ser humano, então, cada um de nós, quando faz a leitura, aplica essa primeira regra. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos tomando as palavras no seu sentido usual e comum.
Entretanto, aqui, carne, né, eu tenho que interpretar. Então, é lógico que carne, no contexto desse versículo, é pessoa, toda pessoa, todo ser humano havia corrompido o seu caminho. O caminho aqui é exatamente a forma de proceder de cada pessoa. Então, aí nós já estamos aplicando essa primeira regra. Isso é muito comum, nós fazemos isso automaticamente de forma geral. Tá? Então, quando a gente faz uma leitura simples, o texto vai nos mostrar que a interpretação ela é clara. Então, a gente vai tomar as palavras no seu sentido comum quando isso for possível. Aqui, carne, né? Eu não posso tomar a palavra carne no seu sentido comum, mas eu preciso entender que a palavra carne aqui está se referindo ao ser humano. Todos os seres humanos haviam corrompido o seu caminho. E o caminho aqui é exatamente o seu relacionamento com Deus, ou seja, o proceder de cada pessoa estava fora dos padrões de Deus. Então, isso é o que o autor, ali no caso Moisés, quis transmitir para os seus leitores. Tá? Então, aqui nós tivemos que pegar a palavra no sentido comum e fazer e dar a nossa interpretação. Mas é uma interpretação bastante simples aqui nesse caso. Exemplo 2 da aplicação da primeira regra: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Lucas 15:8. Então, aqui é a parábola das 10 dracmas, né, que Jesus conta ali. Então, nós não podemos entender mulher aí no seu sentido comum. Essa mulher aí, quando Jesus está falando essa parábola, ele está, então, usando essa metáfora. Então, na verdade, ele está se referindo a Deus, ou a Cristo mesmo, ok? Então, qual é a mulher, ou seja, se referindo a Deus, que tendo 10 dracmas, no caso de dracmas, são os homens, é o homem perdido, aquele que Deus está à procura, ok? Então, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Então, a intenção do texto é mostrar que o amor de Deus é tão intenso, que ele quer salvar a todos os seus filhos. Então, aí dracmas está se referindo a homem perdido. É aquilo que nós falamos lá no princípio, quando nós estudamos métodos de interpretação. Eu não posso usar o método alegórico e usar mulher com outro sentido aqui, e nem dracmas com outro sentido. Por quê? Porque o sentido bíblico que Jesus quis dizer, o sentido da parábola é exatamente mostrar essa relação de Deus com o pecador. Então, não cabe aqui nós usarmos dracmas em outro sentido, porque não cabe outro sentido. Se você der outro sentido para a palavra dracmas, por exemplo, nós entramos naquela questão da exegese que nós já falamos. Você está colocando no texto a sua ideia. Você não está extraindo do texto exatamente o que o texto quer dizer. Então, o que o texto quer dizer com as dracmas? Quer dizer que Deus está à procura dos homens perdidos. E se a comparação aqui, veja, se ele tem 10 e perde uma, ou perde um pecador, ele vai diligentemente procurar até encontrar. Então, esse é o plano de Deus em mostrar a nós o seu amor. Com relação ao filho pródigo, é a mesma coisa. Então, a interpretação das parábolas, você tem que ter esse cuidado de associar aquilo que está sendo dito com a verdadeira interpretação.
Então, uma leitura cuidadosa vai nos ajudar. Então, quando nós temos o centro, a Bíblia como sendo a própria, interprete, ou seja, quando nós temos a regra fundamental que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, nós vamos entender isso aqui. Essa questão de dar ênfase naquilo que o autor quis dizer com aquele versículo, com aquele texto. Segunda regra agora. É de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Então, vejam, agora eu vou olhar o conjunto da frase. Então, aqui é importante nós entendermos este ponto. Vamos lá para a aplicação da segunda regra. Agora, Paulo está dizendo, prega a fé, que outrora procurava destruir. Na verdade, estão aqui comentando a pessoa de Paulo, né? Então, aqui ele está dizendo que os perseguidores dele chegaram ao ponto de dizer o seguinte a respeito dele, apóstolo Paulo. Agora ele está pregando a fé, que outrora procurava destruir. Então, aqui veja só o contexto, tá? Então, eu tenho que olhar o contexto. Então, esta fé aqui, olha, prega a fé, na verdade, ele está pregando a doutrina do Evangelho. É exatamente isso que ele está querendo dizer. É a crença ou a doutrina do Evangelho. Então, fé aqui não está se referindo àquele conceito de fé que nós encontramos em Hebreus 11, por exemplo. Então, tudo isso vai nos ajudar em termos de interpretação. Apesar de ser a mesma palavra no grego, pistes, fé, tanto aqui neste versículo, como lá no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, é a palavra grega pistes. Entretanto, aqui está se referindo ao quê? Ao conjunto de doutrina, à crença do Evangelho. É isso que esse versículo está querendo dizer. Que outrora procurava destruir. Então, Paulo foi considerado um perseguidor da igreja. Então, você vai ver isso lá em Atos. No capítulo 9, ele vai consentir com a morte de Estevão. E aí, exatamente isso. Imagine a seguinte situação. Agora, aqueles mesmos que viram Paulo perseguindo a igreja, perseguindo e consentindo com a morte de Estevão, eles estão agora vendo Paulo pregando o evangelho. Então, é isso que eles vão dizer. Agora, essa pessoa, aquele que era o perseguidor, agora ele está pregando a fé, que naquela ocasião, outrora, procurava destruir. Ou seja, ele está pregando o mesmo evangelho que o incomodava, porque ele era judeu, então ele perseguia a igreja, ele não queria o cristianismo, ele queria manter o judaísmo, ok? Então, essa é a ideia da aplicação da segunda regra. Veja o exemplo 2 na aplicação da segunda regra. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Agora, aqui a fé, na verdade, é a convicção do crente. Então, é isso que Paulo está escrevendo nos Romanos, no capítulo 14, versículo 23. Okay? Aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, não provém da convicção do crente. Então, essa é a ideia aqui de fé nesta palavra, nesse versículo. E tudo o que não provém dessa convicção é pecado. É isso que Paulo está dizendo. Tá? Muitas vezes nós não conseguimos trazer essa clareza sem um comentário bíblico. Por isso que eu tenho dito para vocês que nós temos que lançar mão de bons comentários, de dicionários bíblicos que vão nos ajudar na interpretação. Então, imagine que você vai fazer uma pregação em cima,
principalmente uma pregação expositiva, né? Que no segundo semestre a gente vai iniciar homilética e a gente vai falar um pouquinho de pregação expositiva. Principalmente uma pregação expositiva, que você vai expor o texto e a exposição, ela muitas vezes ela vai pegar versículo por versículo. Quando chegar num texto como este, se você não tiver comentários que possam te ajudar, a sua tendência é dar uma interpretação própria sua. Mas é aquilo que nós falamos. É claro que nós não desprezamos o Espírito Santo na iluminação do nosso entendimento. Porém, vejam, nós estamos analisando um texto. Um texto foi escrito por homens. É um texto que foi escrito em grego e foi traduzido para, no nosso caso, a língua portuguesa. Então, por isso que nós temos que lançar mão de bons comentários, Bíblias que têm comentários, porque esses comentaristas, eles fizeram a exegese por nós. Logo, é importante nós termos esse compromisso de pregar, de ensinar, mas sabendo que nós temos as nossas limitações. E aquilo que for necessário em termos de iluminação, o Espírito Santo vai fazer. Entretanto, aquilo que for necessário em termos da minha busca como ser humano, eu preciso fazer. Eu não posso deitar em berço esplêndido e falar, eu não vou estudar língua portuguesa, eu não vou estudar gramática, eu não vou fazer teologia, eu não vou estudar hermenêutica, afinal de contas, eu tenho o Espírito Santo e é ele que me ensina, é ele que interpreta a Bíblia para mim. Essa não é a forma correta de encarar a hermenêutica e todo o estudo bíblico, ok? Então, até mesmo os judeus, eles eram intérpretes da lei. Então, quando você pega um fariseu, por exemplo, os fariseus, eles eram intérpretes. É lógico que muitos, eles eram repreendidos por Jesus por causa da interpretação literal da lei, que muitas vezes procurava condenar a outra pessoa. Mas a boa interpretação, ela vem desde o Antigo Testamento. Esdras, por exemplo, quando ele volta do cativeiro de 70 anos da Babilônia, ele começa a ler o texto e interpretar a lei para o povo. E o povo entendia a hermenêutica ali, a explicação de Esdras, e o povo se alegrava porque estava entendendo a palavra de Deus. Então, esse é o sentido aqui que nós devemos, muitas vezes, estar buscando conhecimento através de bons comentários. Então, isso nós devemos entender. A terceira regra, é necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que precedem, ou seja, os versículos anteriores, e os versículos que seguem, posteriores. Então, essa terceira regra tem esse ponto aí que nós devemos entender. Então, quando nós vamos entender um versículo, eu preciso analisar o contexto, os versículos anteriores e os versículos posteriores. É aquela ideia da perícope. Dentro da perícope, né, se vocês assistiram à aula presencial ou depois à gravação da aula, vocês vão ver que dentro da perícope nós temos início, meio e fim. Então, eu tenho que encontrar dentro da perícope esse início, meio e fim para eu poder entender todo o contexto. Então, a leitura de um versículo só, quando eu pego, por exemplo, lá na caixinha de promessas, um único versículo e leio, né, eu corro o risco de fazer uma interpretação não correta. Por quê? Eu estou pegando um versículo isolado. Se eu pego um versículo isolado, não sei quais foram os pensamentos anteriores, ou seja, o que os versículos anteriores disseram, e nem sei o que os versículos posteriores estão dizendo. Eu corro o risco de dar uma interpretação errada, ok?
Então, vejam lá, aplicação da terceira regra, exemplo 1. Quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Então, aqui, a palavra que nós vamos ter que entender é essa palavra mistério. Então, o que será que Paulo quis dizer aos Efésios? Então, volto a dizer, se você pega, por exemplo, e vai usar o dicionário de língua portuguesa, e às vezes, muitas vezes, o estudante da Bíblia, que não tem direcionamento ainda, não é culpa dele, é porque ele não aprendeu, e isso é comum no nosso meio, né? Então, nós devemos entender isso. Então, o que, que ele vai fazer? Se ele procurar o sentido de mistério no dicionário de língua portuguesa, ele vai ver que é algo oculto, é algo não revelado. Porém, se eu pegar um bom comentário bíblico, eu vou entender que esse mistério aqui, neste contexto, é a participação dos gentios nos benefícios do Evangelho. Por quê? Porque se você ler o comentário bíblico, o próprio comentarista vai pegar, tá? Faça esse teste. Pegue, se você tem um comentário bíblico, ou se você tem uma Bíblia comentada, faça esse teste. Geralmente, o bom comentarista ele vai dizer que esse mistério está relacionado à participação dos gentios nos benefícios do Evangelho. Por quê? Porque os versículos anteriores e posteriores o levam a né, a chegar a essa conclusão. Então, para eu descobrir o sentido da palavra mistério, eu preciso ler os versículos anteriores e ler os versículos posteriores. Então, eu tenho que enxergar, eu tenho que delimitar a perícope para eu poder dar a interpretação correta dessa única palavrinha chamada mistério. Então, tudo isso você pode encarar da seguinte forma: olha, é muito difícil estudar a Bíblia. Essa é uma forma que você pode encarar. A outra forma é a Bíblia, estudá-la exige trabalho e exige compromisso. E o meu Deus e o nosso Deus merece isso. Por isso eu vou estudá-la com responsabilidade. Então, você vai ver que a partir do momento que você começa a estudar dentro dessa premissa, dentro desse padrão, você vai ver que aos poucos o seu volume de conhecimento vai te dando uma noção e um crescimento, e isso vai gerando prazer, tá? Então, isso requer compromisso. E Deus vai estar vendo o seu esforço. Deus vai estar vendo o nosso esforço. E aí é o momento do próprio Espírito Santo nos conduzir para, para, para a revelação correta daquilo que estamos estudando. Mas, volto a dizer, fazer uma leitura relaxada, usando a exegese, sem nenhuma preocupação com o texto, querendo dar uma interpretação particular, isso não é recomendação bíblica, não é plano de Deus para nós. Ainda mais um caso aí da terceira regra, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, esse rudimento do mundo aqui, como que nós vamos entender se nós não temos os recursos dos bons comentários, se nós não entendemos as regras, se nós não é que nós não entendemos, se nós não aplicamos as regras. Então, aqui eu preciso novamente olhar a perícope toda. Eu preciso ver o contexto, o que Paulo está tratando aqui. Então, se você ver o contexto, depois você pode fazer esse exercício em casa, nós não vamos poder fazer aqui por questão de tempo, mas se você der uma olhada, Paulo está falando sobre práticas de costumes judaicos, porque ele está escrevendo aos Gálatas. Olha agora o contexto como nos ajuda. Qual era o problema
da igreja da Galácia, era a infiltração de judaizantes. Então, por exemplo, eles queriam que eles até entendiam a salvação em Cristo, porém eles queriam exigir dos gentios que criam em Cristo que eles também se submetessem à circuncisão. Isso eram práticas de costumes judaicos. Lembram das leis cerimoniais? Então, a circuncisão judaica, ali aquela marca que era feita no órgão sexual masculino no menino ao nascer, do homem, eles estavam querendo trazer de volta aqui. Então, Paulo está chamando isso de rudimentos do mundo, que, na verdade, então, eram práticas de costumes judaicos. Então, essa é a terceira regra que nós estudamos. Então, caminhando um pouquinho, vamos agora, então, iniciar a parte 2.